Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Saúde em Foco. Hoje eu trago um membro faixa preta, uma das advogadas mais conceituadas do Rio de Janeiro, que tem ali a expertise de atuar com blocos de cirurgias, na obtenção de cirurgias, inclusive especialista em obter essas cirurgias através de uma liminar de forma rápida e eficiente. Doutora Marcele Rosa, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Um membro faixa preta, o mais alto topo e nível do ecossistema da saúde. Você que tanto contribui lá no nosso grupo, que tanto ajuda jovens advogados que querem ter a tua autoridade, que querem ter a tua expertise. Fala um pouquinho aqui para quem está assistindo esse podcast. Como é que você começou no direito da saúde? Há quanto tempo você atua? E qual a principal transformação que você causa ali na vida das pessoas? Primeiro eu queria agradecer o convite da Flávia, realmente incrível poder participar desse podcast, ter essa oportunidade de estar aqui falando com você. Eu comecei, na verdade, não tem muito tempo. Eu comecei a advogar propriamente tem 4 anos. Sério? A advogar. Abri o PJE Não pela primeira vez. lembrava disso, não lembrava. Mas eu já comecei focada no direito médico, na verdade. Isso, eu comecei e falei, vou pro direito médico. Tenho muita familiaridade com a área, porque meu marido é médico. A grande maioria dos meus amigos são médicos, assim, 90% dos meus amigos são médicos. Então, eu sempre estava ali naquele meio daquela rodinha de assunto... Da medicina. Da medicina, porque o povo da medicina gosta de falar de medicina. Mas eu vou defender, igual advogado. Advogado também só fala de, né? E eu acho que são os dois profissionais que mais gostam de falar do que... Tem a rodinha mais fechadinha, eu acho que o pessoal ama o que faz realmente, assim, tem um apego. Então, eu sempre estava ali no meio dos termos técnicos, vendo ali como funcionava a questão de uma liberação, de uma cirurgia. O meu marido é anestesista, então sempre no meio de cirurgias, uma grande roda de amigos também, né, na anestesia. Então, isso foi acontecendo, foi natural. Quando que você decidiu pivotar ali do médico para a saúde? Porque tem uma diferença. Direito médico, você cuida do médico e dos profissionais de saúde. Uhum. Direito da saúde, você cuida do beneficiário final. Embora muitas vezes se complementem, mas são áreas com objetivos distintos. Sim. Como é que você resolveu pivotar, fazer essa migração? O direito médico, na verdade, ele foca ali, pelo menos o meu enfoque no direito médico, era a defesa médica, né? Então, eu fazia muitos ações de erro médico pelo médico, ainda faço bastante, mas por indicação, né? Hoje em dia, eu me posiciono digitalmente para um paciente em questões de tratamento. Mas eu comecei a fazer vários cursos de direito médico e sempre em curso de direito médico tem uma aulinha de direito à saúde. Eles dão uma jogadinha assim. E aí aquilo ali foi me enchendo os olhos, assim, porque a primeira vez que eu consegui um tratamento para uma pessoa que precisava fazer um tratamento e ela não tinha como, ela poderia morrer pela falta daquele tratamento, aquilo enche o seu coração de uma forma tão mágica que aquilo ali foi a virada de chave. Inclusive, nós fomos alunas, acho que foi teu primeiro curso, nós fomos alunas juntas. Sim. Né, que foi o curso da Milena, e de lá para cá as coisas também aconteceram comigo, aconteceram contigo. Realmente, faz muito pouco tempo. Faz muito pouco tempo. De fato. Eu já achava que você tinha uma advocacia antes em outras áreas, assim como eu tinha na trabalhista. Eu tô formada há 19 anos e eu atuo desde o dia 0, desde o dia 1. Na verdade, desde o dia menos uma coisa, porque eu entrei no estágio antes de entrar na universidade, abafa o caso. Mas fiquei ali 14 anos de forma geral e indo mais ali para o trabalhista para depois me apaixonar inteiramente, como eu acho que a totalidade dos advogados da saúde, né? Então você pegou essa sementinha ali, foi se apaixonando pelo propósito e foi crescendo. E por que cirurgias? Obviamente vai vir muito do teu esposo ali como na profissão dele, mas por que cirurgias? Eu, por exemplo, tenho muita paixão por tudo que é urgente. Então eu gosto desse dinamismo. Vai morrer ou não, salvou, bora pro próximo. Amo. Eu amo um plantão. Coisas que outros advogados não gostam, pra mim é o que me apaixona. Esse movimento me deixa viva. Você também? A mesma coisa. E, assim, é realmente um processo que ali a gente entra com a liminar, muitas vezes no plantão, porque realmente não dá... Para esperar. Um sábado, não dá para esperar a segunda. E até brinco com meu marido que quantas vezes ele estava de sobreaviso, a gente estava chegando no restaurante e... Marcelo, tem que ir embora no sobreaviso. Vamos embora do restaurante. Agora
Muitas vezes sou eu que falo, olha, a gente tem que ir embora porque eu tô, né, sempre de sobreaviso. Então, é sábado à noite, não importa. A gente tá ali pelo propósito mesmo de salvar vidas. Então, isso me apaixona. Entrar Isso ali no também me plantão, apaixona. eu amo. E dá para estruturar. Lá no escritório, por exemplo, quando eu contrato um advogado associado, ele já sabe que ele vai trabalhar pelo menos 2 finais de semana no plantão. Uhum. Então, dá para, com um certo tempo, tirar isso da gente, pessoa física, e passar a ser um Claro. serviço do escritório e estruturar. Você lida bem com o plantão? O plantão no Rio de Janeiro funciona? Funciona muito bem. Eles atendem o telefone, que a gente liga para despachar, ou vai lá presencialmente também. Funciona muito bem e é muito rápido, realmente muito rápido. Conta para mim, pro advogado que está do outro lado. E também pro paciente, porque, assim, a gente tá falando demanda de plantão. Pra gente isso é óbvio. Sim. Mas o que é uma demanda do plantão? E como que funciona? Esmiuça pra gente. O plantão, ele funciona... A gente já sabe o juiz que vai estar lá, né, previamente. E então, o plantão funciona como uma forma de você não... Na verdade, não como uma forma, mas como um instrumento de você não... Que você vai poder usar quando você não consegue esperar o próximo dia útil, o próximo dia que o judiciário vai abrir o judiciário normalmente. vai estar funcionando normalmente. Então, a gente só pode usar realmente em casos em que não é possível esperar. Então, seja muitas vezes no período noturno, que não tem, né, porque o juiz trabalha ali até 6 horas da tarde, depois não tem mais o judiciário regular. Então, se é um caso muito urgente, que eu não posso esperar às 11 horas do dia seguinte, eu consigo entrar no plantão, ou no final de semana, ou no recesso forense, que também é um período mais extenso ali, que a gente consegue até flexibilizar um pouco mais essa questão da urgência, de não ser, né, uma coisa assim, precisa para segunda ou precisa para outro dia, mas... Um período um pouco maior, mas funciona super bem. E quem fica de plantão? O juiz? O assessor. O assessor, normalmente. O assessor, normalmente, eu acho que é o juiz, ok. Oficial de justiça? O oficial de justiça também trabalha 24 horas, porque, assim, toda liminar que a gente... Todo processo que a gente entra, pede uma liminar, aquela liminar precisa ser comunicada para o plano. Então, alguém precisa ir lá, eu sempre falo exatamente isso, precisa lá bater na porta do plano, falar, olha, juiz decidiu aqui, né, que você tem que fazer, vai ter que cumprir. Então, o oficial de justiça é essa pessoa que leva esse recado para o plano. Eu digo muito, Marcele, que atuar no plantão judiciário, especialmente para quem trabalha no direito da saúde, é um dos principais nichos que existe, porque em poucas horas, como você falou, 2, 3 horas, você pode entrar com a inicial, despachar com o servidor, com o assessor, ter uma decisão positiva, o oficial de justiça se entrega, o plano cumpre, se não cumprir, multa altíssima, e você exaure basicamente o processo ali em poucas horas no plantão judiciário. E poucas áreas diversas do direito da saúde permitem com que a gente faça isso. Então, chega a ser um subnicho. Sim. Eu sei que não é especificamente o seu subnicho, mas chega a ser um subnicho do direito da saúde. Especialista em demandas extremamente urgentes, em liminares, né? E isso é bem interessante, porque normalmente demandas de cirurgia a gente tem ticket e honorário alto. Né? Quais são, assim, das cirurgias que chegam no seu escritório, quais são as que você mais faz ali ultimamente? Eu sei que muda, mas ultimamente. Só um adendo aqui no que a gente estava falando, que eu acho que vale trazer. Até a questão dos múltiplos honorários, enfim, a gente também tem um enfoque aqui que é muito rentável pela questão da multa, muitas vezes, ser horária. Sim, isso então, é muito importante. Às vezes a gente tem uma demanda que o plano é intimado a cumprir e ele passa ali um final de semana sem cumprir, às vezes tem multa vai lá pra cima. Tem multa de 10 mil reais a hora. E a verdade é que o advogado, ele não está preparado, não é que ele não esteja preparado, mas assim, muitas vezes ele não tem nem conhecimento que essa multa pode ser por hora, né? Exato. Então a gente tem que adaptar isso também na inicial, tá sempre de olho. Boa. E fazer o cumprimento ali muito na risca. Rigoroso, muito rigoroso, porque passou 1 minuto, já pega a multa. Tem que protocolar o descumprimento. E em relação a você tinha me esse perguntado outra pacote coisa. de cirurgias, quais são as cirurgias que você mais judicializa hoje? Então, em relação a pacote, eu adoro falar sobre esse assunto, eu acho que esse assunto, pelo menos no Rio de Janeiro, é muito forte, tem alguns outros estados também que essa tendência está chegando nos planos de saúde, mas cirurgias de coluna, principalmente tendo em vista o valor do material, que altíssimo. São altíssimos, eles fazem muito o esquema de pacote, que é exatamente o quê? É passar um acordo entre o hospital e o plano,
em que o plano fala assim para o hospital, olha, hospital, se você colocar essa cirurgia aqui, eu vou te pagar 100 mil reais. Dá seu jeito de liberar o material, de pagar a equipe, fazer tudo com 100 mil reais. E aí o que acontece? Para algumas cirurgias isso vale para o hospital. Sim. E tem outras cirurgias que isso não vale. Não vale a pena para o hospital. E aí o que acontece muitas vezes? O que a gente percebe? A pessoa vai, solicita ao hospital a liberação daquela cirurgia e o hospital nunca repassa esse pedido para o plano. O hospital não chega nem a comunicar o plano, ou seja, o beneficiário final não tem a negativa. Não tem a negativa. Porque o hospital não tem interesse e ele enrola o beneficiário. Nossa. O plano muitas vezes não fica sabendo que tem esse pedido. Se ele não está sabendo que tem um pedido, não tem a negativa. Se não tem a negativa, dificulta a judicialização e fica uma bola de neve. Como que o advogado resolve isso? Principalmente despachando presencialmente. Porque você explicar isso numa petição é complicado. Você tem que chegar para o juiz, processor e falar, olha, é isso que está acontecendo, o esquema por trás, até porque tem, né, coisas que a gente tem que ter uma delicadeza ali de colocar. Então, a gente tem que explicar para o juiz, olha, é assim que funciona, tem pacote dessa forma, assim, porque senão ele, lendo, eu não acho que ele consiga alcançar. E você também, provavelmente, prepara a sua inicial para isso, solicitando ao hospital a comprovação do requerimento junto ao plano. Provavelmente o hospital deve ficar em silêncio. Isso acontece? Existe essa preparação ali pré-processual? Sim, também muito importante, a gente sempre solicita que o cliente entre em contato com o plano e informe. Tem um requerimento no hospital e eles não estão te passando. Agora, você está ciente, você tem que entrar em contato com o hospital para saber o que está acontecendo. Grava a ligação, pega o protocolo. Sempre grava a ligação, sempre. Eu falo muito disso com o meu cliente. Gravar a ligação. Então, grava essa ligação que entrou em contato com o plano tem obrigação também de ir atrás, de saber o que está acontecendo. Sim. Existe algum... Não vou fazer essa pergunta não, porque vai te comprometer. Existe algum plano que tem mais demandas como essa? Em algum hospital referência, mas eu não vou fazer essa pergunta para não comprometer. Tem. Eu sei que tem, mas vamos lá. Cirurgia de robótica para câncer de próstata. Como é que está essa judicialização? A gente viu que houve uma recente atualização. Conta pra gente o que foi essa atualização e como que está o cenário da judicialização. Está mais favorável? Está menos favorável? Então, a cirurgia a cirurgia robótica, ela sempre foi muito indicada para cirurgias de câncer de próstata, justamente porque a mão do robô, ele faz um movimento que a mão humana não consegue fazer. Mais preciso, né? É mais preciso e também uma rotação, como se fosse de 360 graus, que a mão humana realmente não faz. Então, a gente tem um benefício muito certo ali, muito notável. 3D, 4D, tem um negócio assim, né? Não, realmente ele passa o ser humano. Então, ali a gente consegue um benefício claro e a gente já conseguia antes da inclusão no rol. Agora, com a inclusão no rol, fica tudo até mais fácil, mas isso também não garante que não vai haver descumprimento que vai realizar. Só para você entender, advogado, antigamente, essa cirurgia ela não estava ali no rol do INSS, nem estava incorporado ao SUS, mas efetivamente mostrando que aquela técnica traz uma qualidade, traz um benefício que a técnica tradicional não traz, e havendo prescrição médica e sendo especificamente para aquele caso o paciente, a gente conseguia ali de uma forma mais técnica conseguir essa cirurgia. Recentemente a cirurgia robótica ela foi incorporada ao SUS e também foi incorporada ao rol da ANS. E aí trouxe elementos, seja antes da entrada no rol da ANS com a tese de incorporação automática, seja após com especificamente o fato de constar expressamente, e isso facilitou. Sendo que a gente tem um outro dificultador, que nem todo hospital faz a cirurgia robótica e muitas vezes o beneficiário e o advogado esbarra ali na área de abrangência do plano. Você já teve alguma demanda assim? Como é que você contorna isso? No Rio de Janeiro a gente tem vários hospitais que tem. Aqui não tem. Não? Não. A gente tem vários aqui em Natal você tem que operar em Pernambuco. Você tem que operar em Recife. Não tem. E aí o que acontece? A gente consegue tudo, esbarra na abrangência do plano. Aí a gente demonstra que aqui não tem, e aí precisa ser feito lá, e tem sido, obviamente, deferido. Mas eu não tinha me atentado ao fato que no Rio tem muito, né? Tem muito. Alguns hospitais que tem, então lá é mais tranquilo. A gente sempre consegue. Tem uma demanda muito, muito crescente no Rio de Janeiro, e eu acho que você vai falar com propriedade sobre isso, que são os pagamentos
dos anestesiologistas. Uhum. Né? Existe, me corrija se eu estiver errada, existe uma cooperativa muito forte no Rio de Janeiro e nem todos anestesiologistas são ali credenciados ao plano. Acho que a grande maioria não são. Uhum. E muitas vezes o plano não quer pagar o profissional ou quer pagar ali um valor inferior ao que de fato é devido. Você tem consciência desse mercado? O que fazer nesses casos? Então, no histórico aí dos anestesistas, pelo menos em cada estado eles funcionam de uma forma, mas no Rio de Janeiro, antigamente, não havia nenhum anestesista vinculado a nenhum plano. Então, reembolso integral, tendo em vista que todo o serviço de saúde que é necessário ser concedido para o beneficiário, quando não tem ninguém, né, nenhum prestador credenciado, tem que ter um reembolso integral. Então, a gente tinha reembolso integral do anestesista de forma ampla. E aí começaram a surgir grupos de anestesistas em hospitais determinados e isso foi crescendo. Então, a gente tem hoje duas cooperativas muito fortes no Rio de Janeiro e essas cooperativas começaram a se vincular a planos de saúde. E aí os planos de saúde começaram... Essa demanda foi diminuindo. A gente fala que alguém roeu a corda. Porque era uma demanda muito forte com anestesiologistas e com instrumentadores também. Também. Né, instrumentadores. Eu tenho uma cliente lá que ela pagou um valor altíssimo e o plano querendo reembolsar assim 10% de tudo que ela tinha gasto. Um absurdo e a gente ganhou pelo pé. Tem outra questão que eu queria falar contigo aqui sobre o hormônio de crescimento. Também é uma ação que você tem bastante expertise, inclusive é professora no nosso ecossistema sobre isso. Conta um pouquinho sobre esse produto e como que o advogado que está do outro lado pode fazer para começar a atuar. Esse foi um dos primeiros produtos que a gente realmente começou a atuar de forma massiva, assim, com muitos casos. Então, o contexto jurídico da somatropina, do hormônio de crescimento, ele foi alterando com o tempo. Sim. A gente entrava com ação já antes enfim, julgados domiciliares, né, que alterou bastante o entendimento. Mas é uma demanda que também é isso, tem grupo de mães, então a gente consegue captar indicação da indicação da indicação, Sim. Tem indicação em grupos, então é uma demanda muito legal pra gente. Hoje em dia, é uma demanda que tem mais risco do que tinha antigamente, eu deixo isso muito claro. Mas antigamente a gente, né, conseguia ali praticamente 100%. E esse risco vem começando a ser mitigado com a própria tese da incorporação automática, né? Eu acho que me corrija se eu estiver errada, assim. A gente vinha de um risco baixo, foi para um risco bem alto e agora está começando a descer. Você falou em prospecção de grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp, Facebook, WhatsApp. Facebook também, né? Fala um pouquinho sobre isso. Como é que você prospecta em grupo de Facebook e um grupo de WhatsApp? Na verdade, eu até, enfim, vou comentar isso. Porque eu comecei a prospectar durante uma aula sua, que eu estava na aula e você comentou sobre isso naquele mesmo, assim, durante a aula eu entrei. Você foi lá e grupo, entrou? E aí eu comecei a prospectar a partir dali. Mas foi um insight de uma aula, me gerou muitos processos. E é bem legal, né? O meu crescimento, Marcelo, eu digo que ele não foi ali um crescimento atrelado ao tráfego pago. Não foi. Depois de grande... Aí sim eu comecei a fazer, inclusive ainda demorei a fazer, porque eu tinha uma prospecção orgânica muito forte, e aí quando, você sabe mais que ninguém, quando você cresce muito rápido, é muita coisa boa, mas vem aquele turbilhão de estruturação, de gestão que a gente não aprende. E eu digo que 80% do meu crescimento foi grupo de WhatsApp. É muito forte. Não sei se você que está em casa, advogado, consegue entender, mas... Como foi que você fez para entrar no primeiro grupo? Foi procurando mesmo. Foi entrando lá na no cara Facebook, de pau. Fiquei acompanhando os grupos, postava uma coisa ou outra de interesse mesmo, ser interessante, né? Antes de ser interesseiro. E aí, em algum momento, alguém colocou um link e dali foi. E aí você entrou... de WhatsApp, entrei e aí foi. E aí como é que você se apresentou? Porque você não chegou para vender de cara. Não. Até porque se você fizer isso, você é expulso. Como é que você mapeou o terreno ali para se comportar? Eu já tinha, né? No nome ele já ficava Marcele Rosa Advocacia, enfim, mas eu só dava dicas. E aí uma cliente fechou, aí foi lá dar resultado positivo, outra cliente fechou, ia no grupo falar, eu pedia também para, né? Para referendar, e aí a prova social vai...
vai aumentando. Você usa essa prova social na internet, no Google Meu Negócio, para prospectar mais clientes? Então, eu estava até conversando hoje mesmo da importância do Google Meu Negócio. Eu sempre falo sobre isso. Inclusive, ontem mesmo, eu parei e analisei todos os meus clientes que eu tinha pedido ou que eu não tinha pedido. Mapeei todos e eu mandei um áudio personalizado para cada um que eu não tinha pedido ainda. E o link da avaliação eu pedi. E, enfim, a gente teve muito bom um crescimento resultado. muito bom. Você usa isso como forma de prospecção de novos clientes? Como é que você faz? A pessoa chega no escritório, eu coloco sempre aquela mensagem, não sei se é controversa, mensagem automática inicial, mas só uma mensagem de apresentação. E eu coloco o número de avaliações, que são 100%, a gente chegou em 300 hoje, e são 100% 5.0. Ou seja, avaliação máxima avaliação máxima no Google em 300 pessoas. Massa. Você está em quantos estados? Rio de Janeiro eu sei que você está em Rio de Janeiro eu sei que você está em peso. Em todas as regiões, mas não todos os estados ainda, mas muitos. Mas já chegou em todas as regiões? Já. É legal isso, bom, né? É o marco. Eu vejo muito seu posicionamento digital e vejo que você trata ali com muita naturalidade seus stories, seu escritório está lindíssimo, assim, um sonho para um advogado que ainda mais um recém-advogado, né? 4, 5 anos. Eu vejo que você explora muito essa conversa direta com o público. Isso rende frutos ali no orgânico? Dá para fazer uma prospecção boa com esse tipo de posicionamento? Eu acredito que o meu posicionamento, na verdade, a minha prospecção, ela vai muito do orgânico ratificado pela internet. Então, muitas vezes a pessoa vem de indicação, mas a internet valida. Então, eu gosto dessa proximidade. Também não foi fácil para começar a gravar vídeos, é muito difícil. Como foi? Conta para mim. Na época, eu lembro que a minha psicóloga, a gente conversava bastante sobre isso, porque eu era muito travada. E ela sempre falava para eu fazer vídeos, na época tinha bastante live ainda, fazer à noite, de madrugada. Porque não ia ter ninguém ali. Se eu quisesse, eu podia excluir, mas se eu quisesse, eu deixava. Você deixava. Então foi uma primeira forma. Foi fazer uma live de madrugada e pra ninguém aparecer mesmo e eu poder postar. Inclusive, lives tá muito alta, né? Seja lives, tá muito alta, seja live. O André Freitas está fazendo muita live. E que você, principalmente quando você faz com algum convidado, então você compartilha o público ali e cresce todo mundo. E a gente está ali trazendo forma de prospecção de cliente através de lives, através de webinários, né? Você reúne, por exemplo, você está em mães ali de pessoas que precisam, por exemplo, da somatropina. E aí você marca uma live para essas mães, ou marca uma aula para essas mães. O termo não é muito bem aula, mas assim, para esclarecer os direitos e tal, isso está muito alto. E aí começa a construir um grupo próprio. Você já tem algum grupo próprio? Não, mas é o meu próximo passo. É o próximo que eu estou passo. organizando para começar. É criar esse senso de comunidade, né, para os clientes. Isso é muito legal, porque as pessoas começam a ficar ali, a ver você como referência máxima e a consumir. Como você tem aquele perfil mais leve, mais natural, mais orgânico, você prende todas as atenções, assim. Marcela, me fala uma coisa. Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje a gente está com 2, mas uma pessoa saiu, então a gente tem 3. Com você 4? E comigo 4. Mas a gente está em expansão. É isso que eu ia falar. Conta um pouquinho dessa expansão. Se você for olhar, 4 anos é basicamente uma contratação por ano. Isso é muita coisa. Sim. Principalmente porque eu sei da sua competência, sei da sua organização financeira e você só dá um passo quando você efetivamente pode dar aquele passo, né? Como que foi essa expansão tão grande? Assim, um contratado por ano, um escritório do zero para o perfeito, que é lindo, e agora expansão de sala. Deu medo? Deu. Essa expansão me deu medo. Mas é engraçado, porque realmente o fato de eu não ter espaço físico hoje estava me limitando. Eu já poderia ter contratado mais gente, mas eu não tenho lugar para colocar essa pessoa. Nossa. Então, eu já estou há 1 ano e meio, eu acho. Na verdade, eu cheguei na sala do lado da minha, porque era um prédio comercial, e eu botei uma cartinha embaixo do... Ah, foi? Eu sabia que você tinha comprado a sala, não sabia que você tinha botado a carta. Tem 1 ano e meio que eu coloquei uma carta embaixo dos meus 2 vizinhos. E deixei o destino agir, né? E aí, na época, o dono de uma das salas veio conversar comigo, falou que era um médico que trabalhava ali,
já com 80 anos, que ele estava em processo de entender que Já queria deu, aposentar queria parar. e que em breve eles iriam querer vender, que me venderiam. E aí foi isso, foi o tempo de esperar o processo dele e Que a gente bacana. conseguiu comprar agora. E aí agora, contratação, com certeza a gente vai aumentar Vai bastante. mais. Se a doutora Marcele Rosa não fosse advogada da saúde, ela seria o quê? Não sei. Eu acho que eu seria médica, de repente. Já Médica. tem uma relação. E o que é que você diria para a advogada de 4 anos atrás, que estava começando? Confia que vai dar certo. Confia? Confia. Se você pudesse dar um recado aqui para os milhares de advogados que estão nos assistindo e que estão com medo de começar nessa área, que estão com medo de se expor na internet, qual seria esse recado? Hoje em dia não tem como ter medo de se expor. Realmente, a área da internet é uma área muito promissora. Então, a gente tem que realmente colocar a cara a tapa, se expor para poder alcançar mais pessoas, mais clientes e aí realmente conseguir salvar até mais vidas ali com o nosso trabalho, levar alteração de uma vida, de um seio familiar, muitas vezes. É muito gratificante, né? É muito gratificante. Além da questão financeira, que também é muito gratificante, Sim, então. essa parte de propósito é muito gratificante. E o que é que você tem mais dúvida hoje na estruturação do seu escritório? É a estruturação, a gestão? Como é que você lida? Ou você lida bem com isso? Você se viu gestora, você se viu empresária? Como é que você lidou com esse crescimento tão rápido, tão repentino e tão absurdo? Hoje eu me vejo gestora, realmente. E é a parte que eu mais gosto. Ah, é? É a parte que eu mais gosto. Isso é bom. E não consigo mais pensar de outra forma ali. Eu amo o entrosamento da equipe. Eu acho minha equipe... Sabe aquela pergunta que você fez? Eu acho minha equipe 10. Realmente, 10. assim. Eu não tenho o que falar, a gente se entrosa muito bem. Isso é muito bom, né? Todo mundo ali, eu consigo criar um senso de responsabilidade em cada um. Então, todo mundo, eu não fico vigiando ninguém. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, Já é uma equipe mais madura, então já lhe traz mais tranquilidade quanto às demandas dos clientes. Muita tranquilidade. Então, isso, eu gosto muito de olhar para o escritório e ver isso. Isso me dá um quentinho no coração, assim, de olhar realmente. Eu gosto muito. E, Marcela, em relação à precificação, para o advogado que está começando hoje, mais rentável escalar em medicamentos do tipo somatropina, em que o ticket inicial é menor, mas você tem um poder de escala muito grande, ou reduzir um pouco os números dos processos e ir para cirurgias? Eu sei que dá para os dois, mas assim, um advogado que está iniciando e ele só pode... tem um produto para investir em posicionamento. Qual dos dois? Eu acho que vai caber cada um também analisar de onde esses leads estão vindo. Qual é a forma de prospecção que você tem? Então, por exemplo, se você tem contato com alguns cirurgiões, isso pode facilitar você ir mais para um lado. Ou se você tem contato com na área da oncologia, pode facilitar outra coisa. Se você tem, por exemplo, eu fiz um processo... Oncologia é uma área boa de trabalhar, né? Assim... Só vindo pra cá, eu tive 2 notícias ruins, assim, não de processos, mas de clientes. De saúde de cliente. Então, eu vim meio abalada, sabe? Me pega, eu ainda tenho uma... É uma área boa para trabalhar, que eu digo, em produtos, mas que requer um preparo emocional absurdo. Né? Então, tem que ter essa noção de que a gente está lidando com vidas. Literalmente. Né? Literalmente, com... Assim, de repente, uma coisa que você decide fazer, vai decidir se aquela pessoa vai viver ou não. Então, a diligência é importantíssima. Você ser diligente naquele processo, você ter cuidado no que você está fazendo, porque realmente é uma vida ali. E eu me perdi. Você estava falando do oncológico, que quando veio para cá, teve 2 notícias, que muito bom em termos de produto, mas que a gente precisa ter de um psicológico. Um preparo. Então, eu verificaria se essa pessoa, se esse advogado que está querendo começar, se ele tem esse perfil de conseguir lidar com essas demandas de muita vulnerabilidade e também os contatos que ele tem para fazer essa prospecção. Você falou sobre uma situação interessante, que é a indicação orgânica de médicos. Hoje em dia, eu tenho um médico como meu grande parceiro, em que ele presta o melhor serviço para o paciente,
e todo médico quer ou deveria querer a pronta recuperação do paciente e prescreve tratamentos de ponta para que a gente possa judicializar. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, eu não costumo pegar ações de erro médico, porque eu realmente tenho o médico como o meu parceiro, né? Dificilmente eu pego, e quando eu pego fora, não pego daqui. Como é que você vê essa parceria de relacionamento, assim? Funciona para você? Funciona muito para o escritório. A gente tem vários médicos que... Exatamente isso, assim, eles percebem. E, por sinal, eu dei uma aula esses dias para médicos e eles me relataram exatamente isso. Que chega muito advogado, muitas vezes, falando coisas para eles que eles sabem que não é verdade, que não é especialista. Então, é uma via de mão dupla, porque todo mundo ali está pensando naquele paciente. Então, o médico ele também quer um advogado especialista, capacitado, para indicar, muitas vezes porque que possa confiar, né? O paciente sai perdido. Ele recebe um diagnóstico no consultório e ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir. Ele não sabe, assim, recebi uma negativa do plano, o que eu faço? Então, muitas vezes, quando tem indicação desse médico, já é uma forma de orientar. Sim. E um médico mesmo ajudar o paciente nesse lado também. E é muito interessante, porque, assim, apesar da retaliação dos planos, que a gente sabe que tem acontecido muito com os médicos que já conseguem ter uma atuação independente, que já conseguem ali não depender tanto do plano de saúde, acaba sendo o melhor médico para o paciente, porque ele consegue prescrever algo com uma imparcialidade que às vezes o médico do plano não consegue. E aí a telemedicina veio para ajudar isso também, né? Eu acho importante, a gente ainda não tocou nesse assunto aqui, acho importante a gente falar sobre isso, assim, porque eu tenho vários profissionais médicos que através da telemedicina e não vinculação a determinado plano e operadora de saúde, consegue prescrever excelentes tratamentos. Você também se vale muito da telemedicina ali para os seus processos ou não? Você já tem uma rede tranquila ali? Hoje a gente tem bastante, assim, muitos médicos no Rio que acabam sendo parceiros e acabam conseguindo. Mas muitas vezes a gente também precisa. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela está na Austrália, então... Telemedicina. A gente precisa se valer disso também, para alguns casos específicos. Então, mas fica assim, para ajudar, né? Fica para ajudar. Quando não tem a possibilidade de ser presencial, a gente sempre prioriza. Marcele, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e dê 2 recados. Para o paciente de plano de saúde, beneficiário, que teve eventualmente sua cirurgia, seu tratamento, seu medicamento negado. Queria que você desse esse recado. E o segundo, para o advogado que está começando e que quer entrar para essa área de cirurgia, para essa área de tratamento, de liminares e coisas mais urgentes. Queria que você desse seu recado incentivando e dizendo que tem solução para o problema dessa pessoa. Bom, primeiro recado para o paciente. Recebeu uma negativa do plano de saúde, precisa juntar um relatório médico, precisa pedir essa negativa por escrito, o plano tem a obrigação de passar e, com certeza, logo em seguida, procurar, ou até mesmo antes, para revisar aquele relatório médico, muitas vezes, antes de enviar para o plano, entrar em contato com o advogado especialista em direito à saúde, porque ele que vai saber te orientar do que fazer logo em seguida e não aceitar essa negativa, não levar essa negativa como algo definitivo, ou entender que não vai ter o tratamento, que muitas vezes vai ser o definidor se você vai viver ou não. Então, não levar isso como algo definitivo e procurar ajuda porque tem ajuda. Para o advogado que recém-formado, que quer começar e que se esperou nos seus 4 anos de formado e já conquistando tudo que você conquistou, o que você disse para o seu advogado? Então, se expor na internet hoje é o principal. Procurar também cursos para poder se especializar. Não tem como a gente lidar com vidas, lidar com algo que é tão importante, que realmente pode fazer a total diferença no tratamento daquela pessoa, sem o estudo, sem entrar em cursos como o da Flavinha, sem entrar em mentorias, para realmente ter embasamento e ter responsabilidade antes de pegar um caso desse, porque aquela família confia em você, então você também tem que estar capacitado para
dar o resolver aquela suporte demanda, adequado né? para aquela demanda. Isso é o mais Queria importante. agradecer a sua presença, Obrigada. por ter abrilhantado aqui nosso podcast. A gente vai passar 2 dias aí incríveis, de muito crescimento. Queria agradecer a sua participação em mais um episódio. Se você está assistindo pelo YouTube, curte, deixa o like, faz seu comentário e até o nosso próximo episódio dessa temporada do podcast Saúde e Foco. Te vejo no próximo episódio.